Prezados amigos, meu nome é Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos. Estamos aqui reunidos em mais um encontro de estudo da legislação da Brigada Militar. E nesse encontro, especificamente, estaremos tratando da Lei 10.990, do ano de 1997, dos artigos 48 a 50, com o título da remuneração. Como se dá a remuneração dos servidores militares no estado do Rio Grande do Sul? O artigo 48, em seu caput, ele prevê que a remuneração dos servidores militares ela compreende vencimentos ou proventos e indenizações. Remuneração compreende vencimentos ou proventos e indenizações, e é devida em bases estabelecidas em lei. A remuneração percebida pelos servidores militares em inatividade, ela é denominada proventos. Proventos é a remuneração percebida pelos servidores da reserva remunerada ou servidores reformados da Brigada Militar. Parágrafo 3º do artigo 48. Os servidores militares da ativa e na inatividade perceberão abono familiar de conformidade com a lei geral que rege essa vantagem. Parágrafo 4º. O servidor militar que exercer o magistério em curso ou estágio regularmente instituído pela Brigada Militar perceberá gratificação de magistério por aula proferida, conforme fixado em lei. Então, o servidor que exercer a atividade de ensino vai perceber uma gratificação de magistério por aula, por hora-aula proferida, conforme fixado em lei. O servidor militar, conforme parágrafo 5º, ao ser movimentado por necessidade do serviço, desde que implique a alteração de seu domicílio, perceberá ajuda de custo para atender às despesas de sua instalação no valor fixado em lei. Servidor movimentado por necessidade de serviço receberá ajuda de custo conforme parágrafo 5º do artigo 48. Parágrafo 6º. O servidor militar fará jus à gratificação pelo exercício, fora do horário de expediente a que estiver sujeito, de encargo em comissão de concurso público, nos termos da lei. Parágrafo 7º. O servidor militar, quando estiver frequentando o curso de aperfeiçoamento, atualização ou deformação com fins de promoção na carreira e ou exercício de função especializada, terá sua remuneração inviolada. Aqui nós estamos tratando da inviolabilidade da remuneração do servidor quando ele estiver frequentando cursos de aperfeiçoamento, atualização ou ainda de formação, como, por exemplo, a formação de soldado ou a formação de oficial. E ainda para o exercício de função especializada, ou seja, se especializando na corporação, sua remuneração será inviolada. Parágrafo 8º. O servidor militar, por necessidade imperiosa de serviço, e aqui nós estamos destacando a terminologia necessidade imperiosa de serviço, porque é assim que é cobrado nas seleções da Brigada Militar, poderá ser convocado para cumprir serviço extraordinário. O serviço extraordinário é a chamada hora extra, desde que devidamente autorizado pelo governador do estado, ou seja, o governador tem que autorizar ao comando da instituição esta prática de imperiosa necessidade de serviço remunerada. Artigo 9º. Consideram-se extraordinárias as horas de trabalho realizadas além das normais, estabelecidas por jornada diária para o respectivo posto ou graduação da carreira a que pertencer o servidor militar. Parágrafo 10. Pelo serviço prestado em horário extraordinário, o servidor militar terá direito à remuneração ou folga nos termos da lei específica. O que nós destacamos aqui? Que o servidor poderá ter o direito a receber, né, a remuneração por hora extra ou ainda ser compensado com folga.
Isso era muito comum acontecer nos bombeiros, né? Tinha passado ali o quantitativo de verbas previstas e ou tu dá folga ou tu paga. Não tem outra situação aqui pelo servidor. Se o servidor não recebeu, ele tem direito a folgar pela ultrapassar aí a sua carga de horas previstas em lei para o exercício da sua jornada de trabalho. Parágrafo 5º. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Todos esses cálculos constam em uma NI, numa nota de instrução administrativa da Brigada Militar, disponibilizada pelo Departamento Administrativo para que seja feito esses cálculos. Inclusive, a divisão de finanças do Departamento Administrativo tem uma tabela do valor de hora extra que paga aí por servidor graduados, né, para graduados ou para oficiais, ou seja, para praças e oficiais de cada um da sua graduação tem o cálculo de hora a ser paga pelo poder público. Parágrafo 12º, ou seja, parágrafo 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos parágrafos 8º a 12 no prazo de 30 dias a contar da promulgação desta lei, ou seja, dessa lei complementar 11.650 do ano de 2001, em especial as hipóteses por necessidade de imperiosa necessidade de serviço, a quantidade de horas extras extraordinárias, procedimentos relativos à competência para fiscalização e controle de convocações de que versa essa lei complementar. Artigo 49 da Lei 10.990. Os vencimentos, os proventos e as pensões dos servidores militares e seus beneficiários não serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, exceto, quando o legislador diz exceto ou salvo, é a mesma coisa nos casos previstos em lei federal. Artigo 50. Os proventos de inatividade serão revistos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores militares em atividade, sendo também estendido aos inativos quaisquer benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores militares em atividade, inclusive quando decorrente da transformação ou reclassificação de cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Aqui nós destacamos esse artigo 50, que é sempre importante que a tropa, como um todo, esteja atenta às mudanças decorrentes de lei, principalmente quando elas vierem por sugestão do Poder Público Executivo, porque o Poder Público Executivo ele está sempre tentando frear direito adquirido já consagrado na instituição, e principalmente sob a égide do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. O direito adquirido é tudo aquilo que o servidor já incorporou no seu patrimônio subjetivo. Ou seja, a lei nova não poderá prejudicar o direito adquirido, ela só poderá alterar se for para aumentar, para ampliar os direitos desse servidor, para tirar direitos já incorporados ao seu patrimônio subjetivo por lei nova, nunca. E o poder público sempre está preocupado em tirar vantagens, principalmente dos servidores já inativos da Brigada Militar. É sempre importante que tanto oficiais ou praças estejam atentos ao previsto no artigo 50 aqui da Lei 10.990, em conformidade ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal de 1988. Meu nome é Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos. Até o próximo encontro de estudo da legislação da Brigada Militar. Um grande abraço em todos.